saborosas, visite o site adelalimentos.com.br para saber os locais de venda. Adel está presente em toda Minas Gerais. Rubem Júnior está na área com notícias do Cruzeiro, mais uma vez com bastidores movimentados, não é só o campo. Alô, Rubem Júnior, um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo, um abraço para você também, que começou logo depois do Rádio Esportes, né? 13h ontem, a notícia da saída do Pedro Martins. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo você também, Betfair é time grande. E quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo você também. Vem com a Betfair. Cirilo, Pedro Martins estava no Cruzeiro desde 2022, quando o Ronaldo assumiu o controle da SAF. Ele deixa o clube e vai para o Vasco da Gama. Ele que vinha recebendo, né, muitas também protestos dos torcedores nos últimos tempos, o clube carioca apostando justamente no Pedro Martins para substituir o Alexandre Matos, e o Pedro, quando ele chegou à toca, chegou também para a vaga do Alexandre Matos. Então, mudança no comando e o Cruzeiro tendo uma sexta-feira muito importante, porque 1h30 na sala de imprensa da Toca da Raposa vai falar o Paulo André, um dos diretores aí gerais da SAF do Ronaldo. O Paulo André vai falar sobre o planejamento, ele que assume a função de forma interina. E o Pedro Martins, algo curioso também, o Cruzeiro que fez essa viagem internacional no meio de semana, e é função do próprio diretor de futebol acompanhar as viagens, ele não esteve no Chile para o compromisso contra o Unión La Calera, quando o Cruzeiro foi representado. A delegação com o diretor do CEO, Gabriel Lima, e também com o diretor de comunicação, o Vitor Rios. O Pedro Martins, Cirilo, deixa o Cruzeiro com muitas contratações. Foram 65 no total entre 2022 e 2024. Entre jogadores e também técnicos. Chegou o Pesolano, teve a conquista da Série B, depois teve o Pepa, teve Zé Ricardo, teve Seabra, teve Larcamon e teve a volta do Seabra, que atualmente comanda o time celeste. Então, uma grande expectativa para essa tarde, para ouvir o Paulo André, que inclusive falou aqui no Bastidores com o João Vitor Xavier recentemente sobre o que o Cruzeiro estava planejando, e dentro de campo a coisa não vem funcionando e fora dele também não. Pedro Martins deixa a toca, diretor. O Paulo André, de forma interina, vai falar à tarde, esclarecer muitas situações que o torcedor está aguardando de forma ansiosa, viu, JVC? Esperamos que, de fato, seja uma entrevista importante. Daqui a pouco a Itatiaia vai acompanhar. Alexandre Simões, um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo, Rubens, Edu, quem acompanha a gente. Pedro Martins se despede do Cruzeiro. Queria sua análise sobre esse período e o trabalho dele aqui. Ô Cirilo, primeiro que assim, a substituição é trocar 6 por meia dúzia, né? Porque Paulo André e Pedro Martins, eles integram a mesma equipe, né? Eu não acredito que o Pedro Martins, dentro do processo do Cruzeiro, ele tinha mais autonomia que o Paulo André. Porque se a gente for pensar, na verdade, o Paulo André era uma espécie de chefe dele, né? Sim. Então, quer dizer, eu acho que é muito simples achar que as coisas vão se resolver com a simples saída do Pedro Martins, porque talvez ele seja o último elemento da cadeia, né? O último elemento da cadeia é o Pedro Martins. Antes tem lá campo. o Ronaldo é o dono, o Gabriel Lima é o CEO, tem Paulo Autuori, tem Paulo André, eu, pelo menos, pela estrutura da SAF, vejo todos esses acima dele. Talvez o Paulo Autuori mais ou menos no mesmo nível, com funções diferentes, mas a verdade é que a SAF do Cruzeiro, o grande desafio dela, e eu disse no Rádio Esportes essa semana, é diminuir o abismo que existe entre o administrativo e financeiro e o futebol. O futebol é muito mal tocado pela SAF do Cruzeiro. Aliás, depois de um primeiro ano em que a gente pode dizer, de certa forma, que foi até revolucionário, né?
Porque o Cruzeiro, um time de Série B, com investimento baixíssimo e um time sem ter uma qualidade elevada, fez um belo campeonato mineiro sob o comando do Pesolano e sobrou numa Série B em que ele não tinha o maior investimento nem o melhor time. Depois disso, não sei o que aconteceu, tá? Talvez tenha até um pouco aí de salto alto, entre aspas, né, da turma. A partir de 2023 é desastre atrás de desastre e decisões equivocadas. Eu acho que o Pesolano não ter saído na virada da temporada é um erro básico. Aí na quarta rodada do Mineiro eles perceberam que ele não servia, só foi sair depois da semifinal. A demissão do Pepa e essa história do Seabra não serve, depois serve, eu acho que isso aí mostra, tá, que o comando do futebol da SAF e do Cruzeiro estava mais perdido do que quando o clube era associação até 2021. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Outro abraço para você, Cirilo, tudo bem? Tudo bem. Edu, como você enxerga, ou como você enxergou, né, o trabalho do Pedro Martins no Cruzeiro e como um dos principais representantes aí, de fato, da diretoria de futebol, que, como Simões citou, agora interinamente será comandada aí pelo Paulo André. O processo, pelo visto, continua, né, Edu? Ô Cirilo, o Pedro Martins, ele é a vidraça, ou ele era a vidraça entre os diretores do Cruzeiro, porque ele que dava as entrevistas coletivas nos momentos bons e ruins, e quando você é a vidraça, a hora que começa a chover pedra, você é o primeiro a quebrar. E aconteceu com o Pedro Martins. Eu acho que os grandes ou os maiores equívocos do Pedro à frente da diretoria de futebol do Cruzeiro, eles estão quase todos ligados às escolhas por contratação e demissão de treinadores. Porque se você pegar a montagem de elenco, e antes de qualquer coisa, dizer que a responsabilidade não pode ser toda dele, né? A responsabilidade precisa ser dividida, porque lá dentro o discurso, ele é entre todos, de que as decisões tomadas dentro do Cruzeiro são tomadas por todos, não apenas por um. Todos falam isso e eu acredito que seja assim. Então, tudo que deu de certo ou de errado no Cruzeiro até aqui não é mérito apenas do Pedro Martins e nem é mérito apenas do Pedro Martins. Sobre a montagem de equipes, com menos dinheiro do que outras, em 2022, o Cruzeiro foi o melhor time da Série B e o campeão da Série B. Em 2023, com menos dinheiro do que outros, e aí outros que estão ali no mesmo nível de reconstrução que o Cruzeiro, e eu posso citar Bahia, Vasco da Gama, Santos, entre todos esses o Cruzeiro ainda foi melhor. O Cruzeiro, com menos dinheiro que todos eles ainda conseguiu montar um time mais competitivo, ficou à frente na tabela, conseguiu se classificar na Sul-Americana e com o sofrimento que todo mundo imaginava antes do campeonato. Porque todo mundo dizia, o campeonato de 23 do Cruzeiro é por permanência. E assim foi. O Cruzeiro brigou até a reta final por permanência e conseguiu permanecer e ainda beliscou uma vaga na Copa Sul-Americana. Veio 2024, no início do ano o Cruzeiro agora tem que chegar à final do Mineiro, porque ele e o Atlético são as equipes de Série A. A obrigação é chegar na final. Ganhar o título, a obrigação é do outro lado, do Atlético. Aconteceu exatamente isso. O Cruzeiro foi à final do campeonato estadual como primeira campanha da primeira fase e perdeu o título para o Atlético, uma equipe que é superior. Então o Cruzeiro, todo o projeto, ou tudo que era vislumbrado por nós da imprensa, tudo que a gente projetava, aconteceu de maneira positiva, com alguns percalços importantes. Esse ano, por exemplo, a Copa do Brasil, a eliminação para o Souza, vou chamar de primeiro turno da Copa Sul-Americana, da fase de grupos, em que o Cruzeiro ainda não conseguiu vencer. Mas o Cruzeiro tem subido os degraus que a gente tinha como expectativa. Sair da Série B, saiu. Como campeão, campeão. Jogou a Série A para permanecer, permaneceu. Buscar uma vaga na Copa Continental de Sul-Americana, conquistou. Ir à final do Campeonato Estadual, foi. É por isso que eu acho que os problemas que envolvem o Pedro Martins e a gestão do Cruzeiro estão todos eles direcionados principalmente à escolha por contratar e demitir treinador. Isso talvez tenha atrapalhado muito o Cruzeiro na temporada. E fazer futebol com pouco dinheiro é muito difícil. É muito difícil mesmo. Você tem que ser muito assertivo. E a chance de você não ser assertivo ela é grande, porque você tem pouco dinheiro. E ainda assim, o Cruzeiro conseguiu montar equipes mais competitivas que os principais concorrentes. Não à toa, o Vasco da Gama veio aqui e levou o Pedro Martins. Porque enxergou nele um cara capaz de montar equipe mais competitiva com menos dinheiro. Talvez seja o objetivo do Vasco investir menos a partir de agora. Então, ele toma porrada, e várias delas justíssimas,
Porque ele é a vidraça. Mas a porrada que vai pro Pedro Martins tem que ir pro Paulo André, pro Paulo Autuori, pro Ronaldo, pro Gabriel Lima, para todos envolvidos na gestão de futebol do Cruzeiro. Não dá pra gente direcionar para um, mas como ele é o que mais fala, tem o cargo de diretor de futebol, ele virou a vidraça e quebrou antes de todos os outros. É um tema bom pra gente voltar daqui a pouquinho no Rádio Esportes Debate, falar também sobre essas escolhas, sobre quais foram os principais equívocos e os acertos também. Diga, Simões. Sim, não, e nesse processo a gente não pode descartar ainda o desejo do treinador, né? E como muda demais, acaba que o treinador indica, você começa a temporada com um treinador que tem uma linha de pensamento, aí você contrata de acordo com aquilo, é o que está acontecendo agora. Você tem dúvida aqui de Neno, Lucas Romero, Barreal, Vidalba, chegaram todos porque o Larcamon pediu? Todos com a característica que ele quer de jogo do Larcamon, que é diferente do Seabra. E o cara foi embora e os caras ficaram todos aí com um contrato longo. Aí chega o Seabra e herda isso tudo. O que eu vejo é que existe um certo desequilíbrio. O Cruzeiro tem volante demais. Primeiro volante de ofício só tem um, é o Romero. Né? O Machado quebra o galho. Mas Lucas Silva, Ramiro, Cifuentes, Japa, ninguém joga de primeiro volante. O Machado é segundo também. Não, é segundo, mas quebra o galho de primeiro, porque o Romero, quando não pode jogar, tem que alguém jogar. É o Machado. Aí joga o Machado improvisado. Zagueiro mesmo, que é Neres, Zé Ivaldo e João Marcelo. O Vidalba, a gente não sabe se o Seabra, eu, por exemplo, se eu sou um treinador de futebol, eu não escalo um zagueiro de 1,76 m, 1,77 m. Como dupla. Eu não escalo, exato. Eu também não. Eu não escalo. Tendo 2 laterais baixos. Se ele for jogar com 3, aí pode ser o Vidalba fazendo um lado. 2 laterais e volantes baixos. Isso. Você pega uma zaga, forma uma dupla com o outro zagueiro de 1,77 m. Aí, o menino lá, o Pedrão, não jogou. Como que você... Quem tem 3 zagueiros, não tem nenhum pra jogar com 2. Pode acontecer de 2 estarem suspensos ao mesmo tempo, de lesão, de tudo, entendeu? Então, eu vejo o grupo do Cruzeiro desequilibrado. O Pedrão, inclusive, voltou pro Sub-20. E já fez gol essa semana, inclusive. Então, o que acontece? Falta zagueiro, falta primeiro volante. Aí sobra segundo volante, entendeu? Às vezes tem opções demais pro ataque, jogadores que não vão ser utilizados. Então, eu acho que faltou um equilíbrio. Mas aí a gente não sabe também até que ponto vai a vontade do treinador e a responsabilidade do diretor de futebol. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco no debate. Siga, Rubem Júnior. E principalmente 1h30 da tarde, né, na Toca da Raposa, o Paulo André explicando todas essas situações, e a gente faz um balanço também sobre a carreira do Pedro Martins, que é desconhecida para muitos também. Ele foi diretor de futebol da Ferroviária entre 2017 e 2018, também voltou para lá em 2020, isso porque ele foi gestor do Departamento de Informação do Atlético Paranaense entre 2013 e 2017. Atuou também como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol antes de fechar com o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta no segundo tempo para falar sobre a montagem da equipe que entra em campo para esse jogo importante contra o Vitória. Lembrando, 4 da tarde, domingo, no Mineirão. Cruzeiro que tem uma sequência aí também depois de outra partida diante do seu torcedor, que é no sábado da outra semana, 9 da noite, contra o Internacional. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo você também. Betfair é time grande e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo você também. Vem com a Betfair. No segundo tempo, mais do Cruzeiro, JVC. Combinado. Rubens Júnior.